Olá, pessoal. A gente vai fazer a revisão do segundo tema da prova, que são as instituições políticas. Serão cobrados 5 tópicos sobre esse tema. Primeiro, conceito de poder. Segundo, regimes políticos. Terceiro, formas de governo. Quarto, sistemas de governo. E quinto, formas de Estado. Começando pelo conceito de poder. A gente vai definir o poder segundo dois sociólogos, Max Weber, que a gente já viu no bimestre passado, e Michel Foucault. O poder para Max Weber pode ser definido como a capacidade de um indivíduo impor a sua vontade sobre outro indivíduo, mesmo que esse outro indivíduo não queira obedecer. Ou seja, é a capacidade de você dar ordens para outra pessoa. Isso pode ser feito através de qualquer meio, seja por meio de armas, ou seja, você ameaça a outra pessoa a fazer o que você quer, ou você pode convencê-la através do seu carisma, do seu poder de convencimento, e por aí vai. Para Max Weber, esse conceito de poder é precisamente o poder do Estado, ou seja, o Estado ele tem a capacidade de determinar o comportamento das pessoas em sociedade. Até mesmo porque se a gente não obedecer às ordens do Estado, a gente vai preso, não é? Já Michel Foucault define o poder como estando disperso na sociedade. Para ele, o poder está presente em todas as relações sociais. Portanto, o poder está presente na relação entre esposa e marido, entre pais e filhos, entre chefe e funcionário. Em todas essas esferas, para Michel Foucault, sempre vai ter alguém que manda e alguém que obedece. Então essa é a definição de Foucault. Regimes políticos. Existem dois tipos de regimes políticos: regimes democráticos e regimes autocráticos. As democracias podem ser democracia direta, que é aquela em que o povo participa diretamente da criação das leis e do governo, democracia indireta, em que o povo elege políticos para representá-los. E a autocracia também possui dois tipos: ditaduras civis ou militares e totalitarismos. Lembrando que as ditaduras civis são ditaduras em que o governo é controlado por pessoas comuns e as ditaduras militares são regimes em que o governo é controlado por militares das Forças Armadas. Qual a diferença entre regimes totalitários e ditaduras? Primeiro, os regimes ditatoriais, eles restringem liberdades e limitam a participação da população na política. Porém, os totalitarismos, eles vão além disso, ou seja, eles são uma forma ainda mais piorada das ditaduras. Os totalitarismos controlam a vida pública e privada da população, além de restringir liberdades e limitar a participação política. Além disso, os regimes totalitários geralmente também possuem uma ideologia, eles disseminam uma ideologia oficial do Estado com o objetivo de doutrinar a população. Formas de governo. A gente tem duas formas de governo: república e monarquia. Vamos definir essas duas formas de governo de maneira bem simples. República não possui monarca e monarquia possui monarca. Quer dizer, na república não há rei nem corte, e na monarquia sempre vai existir um rei ou uma corte. Sobre os sistemas de governo, esse tópico é um pouco mais complexo. A gente tem 4 sistemas de governo: parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo e semiparlamentarismo. Lembrando o seguinte, a gente só consegue definir a diferença entre esses 4 sistemas de governo se a gente entender quais são as funções do poder executivo. Vocês lembram lá dos 3 poderes do Estado: executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo ele tem 2 funções: a chefia de governo e a chefia de Estado. A chefia de governo é responsável por administrar o governo e as políticas públicas. E a chefia de Estado é responsável por representar o país diplomaticamente. No parlamentarismo, no sistema parlamentarista, as 2 funções do poder executivo, ou seja, a função de chefe de governo e chefe de Estado,
é exercida por pessoas diferentes, ou seja, a chefia do governo é exercida pelo primeiro-ministro, que é uma pessoa eleita pelo parlamento, né, escolhida pelo parlamento. E a chefia de Estado no parlamentarismo geralmente é exercida ou pelo rei, numa monarquia, ou por um presidente, numa república. Portanto, no parlamentarismo, essas duas funções do poder executivo, elas são controladas por pessoas diferentes, tá? Já o presidencialismo é o contrário. As duas funções do poder executivo, a chefia de Estado e a chefia de governo, elas são concentradas em uma única figura, que é o presidente. Ou seja, o Brasil é um país presidencialista. O presidente brasileiro, ele concentra as duas funções. Ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo ao mesmo tempo. Além disso, no presidencialismo, essa figura ela pode ser eleita diretamente pela população ou indiretamente pela população. Mas ela não é escolhida pelo parlamento, como acontece aqui com o primeiro-ministro no parlamentarismo. E o semipresidencialismo? O semipresidencialismo ele combina elementos do parlamentarismo e do presidencialismo. No semipresidencialismo, existe a figura do presidente e a figura do primeiro-ministro. O presidente é o chefe de Estado, o primeiro-ministro é o chefe de governo. Porém, o presidente ele tem poderes, porém, quem realmente manda no governo é o parlamento. Tá? Quem manda no governo é o parlamento. Então, o presidente no semipresidencialismo ele tem uma função mais cerimonial, porque quem manda de fato no governo é o parlamento. Já o semiparlamentarismo, ele também é uma variação do semipresidencialismo, ele é uma variação do semipresidencialismo, onde o primeiro-ministro tem mais poder que o presidente. É um sistema que se aproxima mais do parlamentarismo. O primeiro-ministro ele tem muito poder, mas muito poder mesmo. Agora, por fim, as formas de Estado. A gente viu nas aulas que são 3 formas de Estado: Estado unitário, Estado federativo e Estado confederado. Lembrando que formas de Estado se refere à distribuição do poder dentro do território dos países. Na forma de Estado unitário, o poder ele é concentrado em uma única esfera territorial, que é o poder central. E o restante do território ele é controlado pelo governo central, que cria unidades administrativas com pouca ou nenhuma autonomia política e jurídica. Já o Estado federativo, que é o modelo brasileiro, por exemplo, distribui o poder entre diferentes esferas governamentais, ou seja, descentraliza politicamente e administrativamente o poder, criando outras esferas, como estados e municípios, que é o que acontece no Brasil. Essas diferentes esferas de poder dentro do território, elas possuem autonomia política, jurídica e administrativa, que é o que a gente viu nas aulas, né? Ou seja, os municípios, os estados e o governo federal podem criar suas próprias leis, eleger seus políticos, ou seja, eles possuem autonomia. Já as formas de Estado confederado significam o seguinte: são a união de países que se unem para formar uma confederação, mas que continuam com sua soberania. Eles preservam a sua soberania. A diferença entre a forma de Estado federativo e a forma de Estado confederativo é o seguinte: nas federações, as diferentes esferas de governo, de poder, elas não podem se separar do país. O que isso significa? Considerando o exemplo do Brasil. O Tocantins ele é uma esfera de governo, de poder do território brasileiro. Ele não pode se separar do Brasil e criar um novo país. O país do Tocantins não pode. A Constituição não permite. Porque os estados e os municípios no Brasil eles não possuem soberania. Eles precisam continuar ligados ao Brasil. A Constituição não permite a separação dos estados do Brasil. Isso é uma cláusula pétrea na Constituição. Já as formas de Estado confederado é diferente.
Nas confederações, os países que resolvem se unir para formar uma confederação, eles podem se separar sem problema nenhum. Eles continuam soberanos para se separarem. Isso é o que aconteceu, por exemplo, na União Europeia com a Inglaterra. A Inglaterra resolveu se separar da União Europeia. Então, essas foram as questões mais relevantes a se considerar a respeito desse segundo tema. Vocês precisam entender aqui o seguinte antes da gente concluir. Que as repúblicas, elas podem ser democráticas, elas podem ser autocráticas. República também pode ser república presidencialista, como o Brasil, república parlamentarista, como a França, semipresidencialista, aliás, como a França. Monarquia também pode ser monarquia democrática, pode ser monarquia autocrática, tá? Então é isso, pessoal. Espero que a gente tenha esclarecido muitas dúvidas. Desejo boa sorte a todos na prova e até a próxima.